Hoje quero conversar um pouco com você acerca da palavra do Senhor. Eu gostaria que você me emprestasse aqui a sua atenção, seu coração, esteja aberto e receptivo para esta palavra viva e o que ela pode fazer em nossas vidas na questão de transformação. Pegue sua Bíblia, abra comigo no terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do versículo 1, e vamos ler o que diz este texto da Escritura Sagrada. Escute. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu Pai, esta é a tua palavra. E eu te peço nessa noite, que o Senhor venha pelo teu Espírito Santo, falar aos nossos corações, levar-nos, Senhor, para o nível do entendimento da tua palavra e um aprofundamento no nosso relacionamento contigo. Te peço, Senhor, no nome de Jesus, fala apesar deste mensageiro. Amém. Amém. Imagine comigo aqui a cena. Jesus ia passando por Jericó. Jericó era uma belíssima e afamada cidade da época de Jesus. Era uma cidade, sobretudo, turística. Era onde havia uma grande movimentação financeira. A cidade toda era adornada de palmeiras, o registro histórico vai nos dizer isso, e além do mais, havia em Jericó muitas fontes de água termais. Ali era onde estavam as casas de inverno dos reis, e também era a principal e mais adorada residência dos sacerdotes. Os homens de maior poder e influência, tanto quanto poder aquisitivo, refugiava-se em Jericó. Jesus vai passando agora por Jericó pela última vez. Nesta semana seria morto. É a última chance para a bela cidade e rica, esplendorosa Jericó. Jesus está passando por Jericó. O céu está aberto sobre a cidade de Jericó. Uma grande multidão afluía com Jesus, acotovelando um ao outro, mas a Bíblia diz que apenas 2 homens foram salvos nessa última ida de Jesus a Jericó, um rico e outro
pobre, um à beira do caminho, outro empoleirado sobre uma árvore, para se encontrar com Jesus. Um precisou se levantar, o filho de Bartimeu, e outro precisou descer, porque estava em cima da árvore. Um era esquecido e abandonado à beira do caminho, o outro era odiado pela sociedade. Um era aristocrata, o outro era mendigo, e tudo isso vem nos mostrar o que é que Jesus fez ali e dá reforço à palavra que Pedro diz em Atos capítulo 10, versículo 39, quando ele diz: eu sei bem que Deus não faz acepção de pessoas. E Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não importa qual seja a sua posição política, financeira, a cor da sua pele, ou até mesmo a sua religião, Jesus veio aqui hoje pronto para estender a sua mão para você e te salvar nas suas necessidades e seus temores. Mas quem é esse homem rico? Quem é este Zaqueu? O texto nos informa que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos e era rico. Ele era o líder dos cobradores de impostos. Estas são as informações que temos acerca deste homem. Ele era publicano e a Bíblia faz questão de exaltar a sua posição social. Ele era rico. Mas aí você me questiona e diz: o que quer dizer publicano, pastor? O que é um publicano, ou o que era um publicano? O publicano era alguém que cobrava impostos para o Império Romano. Ele era a espécie de, vou colocar entre aspas, um fiscal. Roma havia subordinado toda a região da Palestina, e ela obrigava os judeus a pagar impostos, sejam impostos físicos, pessoais, assim como impostos comerciais. E para o publicano não faltava dinheiro, porque sempre ele dava um jeitinho de cobrar a mais do que a taxa imposta pelo governo. Digamos que o governo estipulava uma porcentagem em cima daquele imposto, vamos supor aqui, a 20% daquilo que era a renda física ou comercial da pessoa, mas era livre para o publicano se ele conseguisse suprimir a pessoa, se ele conseguisse comprimi-la e fazê-la pagar mais, o excedente era dele, o publicano tomava para si. Então, na época de Jesus, há essa taxa acima do normal que Roma estipulada, era embolsado ilicitamente. Mas para se ter essa boa vida que os publicanos tinham, pagava-se um alto preço de abandono e ódio da sociedade. O publicano palestino, ele era um judeu que trabalhava recolhendo impostos para do seu próprio povo, colaborando com a sua opressão. Por isso, os publicanos eram rejeitados e odiados. O fato de que o texto exalta a questão de dizer que Zaqueu era um publicano e rico, mostra que ele era um surrupiador do povo. Porque o que ele recebia da parte, vamos dizer, legal do governo, ele tinha que passar para o governo. Para ele ser um homem rico, ele precisava extorquir e conseguir um bom excedente. Isso só vem no texto para mostrar o caráter desse homem chamado Zaqueu, suas posições, como é que ele agia, meus irmãos. Olha, qual era a grande fama dos publicanos? Eles tinham duas, pelo menos, características dentro da sua fama. A primeira, traidor. Toda vez que um judeu via um publicano, ele era hostilizado, xingado, mal visto, não era bem recebido, tinha que escutar as piores palavras sendo dirigidas diretamente a si. Por quê? Porque ele era um aliado direto do Império Romano que oprimia o povo.
Mas também, além de traidor, eram também chamados pela linda palavra classificatória de ladrão. Por que é que o povo chamava de ladrão? Por aquilo que eu já te disse, porque eles costumavam cobrar impostos acima da taxa normal estipulada para embolsar o excedente. Com isso, meus irmãos, os publicanos tinham que enfrentar a perda de bens muito importantes. Que bens são esses? Primeiro, a família. A primeira coisa que um publicano ia precisar estar disposto a abrir mão era da família, porque ele era rejeitado e excluído do convívio social familiar. A família e toda a parentela tinha grande desgosto e repulsa quando um de seus membros resolvia se tornar um publicano. Por quê? Porque ele ia ser visto como um traidor e um ladrão. Outra coisa que ele ia precisar abrir mão de um bem muito necessário para a vida do ser humano, a questão da religião. Porque um judeu, ao se tornar publicano, ele era impedido de entrar no templo e exercer atividades religiosas. Aqui você não entra, dessa porta você não passa, você não é bem-vindo aqui, você é um traidor da nação, você é um roubador dos irmãos, suma daqui. Mas nada disso importava para Zaqueu. Essas perdas, esses nomes, esses títulos, esse abandono, esse desprezo, esse desgosto, nada disso se tornava interessante ou importava para ele. Porque o que a Bíblia diz aqui, afinal de contas, é que Zaqueu não era apenas um publicano, mas ele era o chefe deles, era o principal deles, era o maioral de todos os publicanos ali da sua área de exercício fiscal. Quando chegava um publicano para recolher o imposto devido a Roma, mas colocava uma porcentagem a mais, o pai de família talvez não tinha apurado, estava passando por dificuldades, poderia tentar negociar com o publicano. A resposta que aquele pai de família ia ouvir é: eu não posso fazer nada por você, isso aí tem que ser resolvido com Zaqueu. Ele era o superior, então ele não era apenas odiado também, ele era o mais odiado. Ele não era visto apenas como um traidor a mais, mas ele era visto como o chefe dos traidores. Ele não era visto apenas como um ladrão, ele era visto como o grande de todos os maiorais ladrões da nação. Eu estou te dizendo isso para você se situar e entender quem era este tal de Zaqueu. Era publicano, era rico, morava na cidade mais procurada da sua época, onde havia o maior fluxo de pessoas importantes, status social, posses, recurso financeiro, dinheiro à vontade. Mas chegou um momento na vida de Zaqueu, que apesar de toda a sua posse, de todo esse status, faltava algo na vida de Zaqueu. E é aqui que eu fico muito animado. Porque as pessoas acham que vão conseguir preencher um vazio que há no interior com coisas deste mundo, mesmo que para isso tenham que agir de maneira ilegítima, ilegal e maldosa, mesmo que para isso ele precise pisar, subir sobre os demais para conseguir essas posições. Mas esse vazio, esse oco que fica no ser humano só pode ser preenchido por algo que foi perdido lá no jardim. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem status, não tem posse que pode preencher o vazio em uma vida que ainda não tem a companhia do Espírito Santo. Eu quero te falar algo nessa noite. Todas aquelas relações financeiras, políticas, sociais, não puderam satisfazer o coração de Zaqueu, que por consequência foi ficando cada vez mais vazio
e carente de Deus. Ele tinha o que precisava. Tinha o nome, era respeitado no governo. Embora que a sociedade o desprezasse, mas quem é que precisa desse povo? Embora que a sua família não o quisesse por perto, eu também não preciso dessa minha família. Quem precisa de vocês? Eu tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso, tudo que o dinheiro pode comprar. Mas, por ter muitos subordinados ao seu serviço, chegou aos ouvidos de Zaqueu a fama de um homem simples, nazareno, que comia com os iguais, que vivia com os comuns, que parava para dar atenção às pessoas mais simples, aos necessitados, aos flagelados, aos desprezados da sociedade. Agora mesmo, entrando na cidade de Jericó, Jesus para dar atenção a um cego, mendigo, que vivia sentado à beira da estrada para esmolar, para mendigar. E tudo isso então chega até Zaqueu. O que é que Jesus tem de diferente? O que é que ele tem que ele consegue atrair as pessoas? Então começa-se a chegar os feitos maravilhosos. E agora mesmo, chegando em Jericó, alguém diz para Zaqueu: sabe aquele mendigo que todo mundo conhece, o filho de Timeu, que mora na beira da estrada, aquele mendigo desprezado, cego? Sabe, sei sim. Pois é, ele já não está mais naquela situação. Uai, o que aconteceu com ele? Jesus, sabe aquele que nós já temos falado acerca dele com você? Sim, sabe, sei sim, tenho me norteado acerca dele, que tem situado. Pois é, Jesus mudou a vida do filho de Timeu, o Bartimeu, ali agora pouco. Meus irmãos, Zaqueu então entende que o vazio do seu ser, aquela cura que ele tanto precisava, ansiava e necessitava, Jesus poderia fazer por ele. Mas esse desejo, essa vontade, essa necessidade o leva a enfrentar algumas dificuldades para chegar até Jesus. E eu quero pontuar elas com vocês. Olha aqui para mim. A primeira dificuldade que Zaqueu vai ter de ir ao encontro de Jesus é a multidão. Porque uma grande multidão já acompanhava Jesus. Mas agora, depois desse movimento aqui que aconteceu da cura de Bartimeu, essa multidão aumenta. Muita gente ao redor de Jesus, os apóstolos, os discípulos fazendo uma barricada, cercando Jesus, as pessoas se acotovelando, querendo ouvir a sua palavra, querendo receber um toque, uma oração, uma intercessão. Já era uma grande dificuldade, porque quem vem acompanhando Jesus desde mais longe está tentando chegar mais perto, e ele tem uma grande dificuldade de chegar até Jesus. Segunda coisa que pode o impedir, sua pouca estatura. Talvez ele não quisesse entrar no meio daquela multidão, ele não queria disputar um lugar à fila com o povo, mas de longe ele não conseguiria ter uma visão, ver, ouvir Jesus, porque a sua pouca estatura o impedia de fazer esse contato visual com Jesus. E mais, os seus críticos, porque se ele entra no meio daquela multidão, composta por homens e mulheres, cidadãos, familiares, que ele vem durante a sua vida defraudando, roubando, ele poderia correr o risco de ser linchado dentro daquele movimento social. Então Zaqueu vê algumas dificuldades para chegar até Jesus. Eu quero te dizer aqui nessa noite que sempre haverá oposição ao nosso desejo de estar com Jesus. Vou repetir isso. Olhe para mim. Vou repetir isso para você. Sempre vai haver uma oposição, uma dificuldade contra o seu desejo de estar perto de Jesus. Por quê? Porque Satanás trabalha constantemente para implantar obstáculos para que você esteja desmotivado nessa aproximação e ter este contato direto com Jesus. Foi com Zaqueu. É comigo. É com você, sempre assim. Mas Zaqueu, o traidor, o ladrão, traz para nós, a igreja do Senhor, um ensino
surpreendente, uma lição extremamente importante, que é: sem esforço algum, você nunca alcançará seus objetivos. Quem não está disposto a se esforçar, quem não está disposto a ir um pouquinho mais, quem não está disposto a entregar um pouco mais, ou abrir mão um pouco mais, vai ficar frustrado na tentativa de conseguir seus objetivos. E Zaqueu nos ensina isso porque havia multidão, sua pouca estatura, as críticas ali das pessoas, mas isso não o impediu de estar insistindo no seu desejo e no seu objetivo de ver Jesus de perto. O que é que Zaqueu faz? A Bíblia nos diz que ele correu, e a Bíblia diz, e ele subiu. Ambas as coisas, atitudes indicam esforço. Zaqueu queria ver Jesus e estava disposto a pagar o preço para isso. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de estar mais perto de Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria, que tenha o desejo, a vontade de ver Jesus mais de perto? Tem alguém aqui nessa noite que tem um vazio em seu ser, que tenta sanar e preencher com todas as coisas, mas sempre vê esse vazio maior e gostaria que Jesus o ajudasse? Vou lhe dizer algo aqui nessa noite, pegando pelo exemplo de Zaqueu. Esteja disposto, porque há um preço a se pagar para estar perto de Jesus. Diga glória a Deus. E eu questiono você nessa noite: o que você está disposto a pagar? O que você está disposto a abandonar para um encontro pessoal com Jesus? Por que eu estou te questionando isso? Porque se houver sinceridade e verdade no seu coração, a tua resposta não deve ser direcionada apenas a mim, que lhe indaguei, como que me dando um sim positivo, ou um incentivo, porque fiz-lhe esta pergunta. Não. Por que é que eu te faço essa pergunta nessa noite? Porque Jesus vê e reconhece cada esforço na tentativa de estar mais perto dele. E aí, mesmo que naquela multidão, e principalmente naquela hora, ela fosse muito maior, levando em conta que aumentou após a cura do cego Bartimeu, Jesus acha Zaqueu em cima da figueira e chama ele pelo nome. Veja que é uma multidão. Veja que há um burburinho. Veja que algumas pessoas estão dizendo: mestre, toque aqui, mestre, olhe para cá, mestre, me responde isso, mestre, tem misericórdia de mim. Ao mesmo tempo, existe um ou outro grupo dizendo: aleluia, glória a Deus. Outro diz: você viu o que ele fez? Eu nem sei se aquilo é verdade, eu estou aqui para me observar se ele vai fazer de novo, porque eu acho que ele não passa de um charlatão. Muitas vozes, muito barulho, muito movimento, uma grande multidão, e um homem de pequena estatura, escondido na copa de uma árvore, mas que estava se esforçando verdadeiramente, porque tinha em seu ser a necessidade de chegar perto de Jesus. Jesus silencia todas as vozes da multidão, acha aquele homem e o vê e chama-o pelo nome. Quero te dizer nessa noite que isso nos mostra que ele nos conhece e sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe, ele nos conhece. E por causa disso, ele vai ao nosso encontro, até mesmo quando nós não estamos esperando, porque ele sabe e conhece o íntimo do nosso coração. Zaqueu, assenta no seu coração. Eu preciso ver esse homem, eu preciso enxergá-lo, eu preciso direcionar meu olhar a ele, mas eu não tenho como chegar próximo. Há algo que me impede, existem obstáculos entre mim e ele. Mas Jesus, vendo a necessidade sincera do seu coração, Jesus destruiu todo obstáculo, e nessa noite ele pode fazer algo semelhante com você. Todo obstáculo que Satanás tem plantado e implantado na tentativa de fazer você diminuir a marcha, ou na tentativa de fazer você desistir
desistir de chegar perto de Jesus. Você talvez não consiga transpor os obstáculos, mas ele salta cada um deles e ele mesmo vem na sua direção para se encontrar contigo. Quero te dizer que não importa o que as pessoas pensam de você, mas sim importa que Jesus te ama e ele quer te encontrar. Irmão, irmã, mesmo que as pessoas ao seu redor te desprezem, Cristo sempre estará de braços abertos para te dar a vida. E aqui tem algo que mexeu com o meu coração, porque Zaqueu é comunicado da vinda do mestre. Zaqueu sabia que Jesus estava vindo, e ele se preparou para ver Jesus, mesmo que escondido atrás de um escudo verde de uma árvore. Mas o que me impressiona no texto é que Jesus viu a Zaqueu primeiro. Quem viu primeiro não foi Zaqueu a Jesus, mas foi Jesus que viu Zaqueu primeiro. Meus irmãos, assim como ele viu Mateus lá na coletoria quando chamou, assim como ele viu Natanael, que ele mesmo disse ali, dada a palavra dele a Filipe, debaixo da figueira, agora ele vê Zaqueu empoleirado numa árvore. Quero te dizer que Jesus te amou primeiro e ele sabe exatamente quem você é. Ai, mas é o ladrão, cobrador de imposto. Eu conheço muito bem quem é ele, eu sei muito bem quem é ele, conheço ele desde o ventre da mãe e tenho visto nele agora uma sinceridade maior do que desses religiosos que estão me julgando por estar na casa dele. E mais interessante, sabe o que é? É que ele conhece o seu nome. E ele não erra o nome de ninguém. E se existe uma fila diante de Deus, no cumprimento dos seus propósitos e das suas promessas, fique tranquilo, que ele não confunde o nome de ninguém. Ele é quem vem te surpreender. Não pense que você vai ficar escondido atrás das folhas do sicômoro da figueira brava. Quando você achar que vai surpreendê-lo, ele te surpreende primeiro. E vou te dizer algo para concluir nessa noite. Enquanto você talvez esteja só querendo ver Jesus, mesmo que de longe, talvez você diz: tudo que eu preciso nessa noite, tudo que eu preciso nesses dias, tudo que estou necessitando é ver a Jesus, é ver este homem, é contemplar os seus feitos. Tudo que eu estou precisando é de vê-lo. Mas nessa noite, enquanto você vem dizer para Jesus: tudo que eu quero é te ver, mesmo que de longe, ele fala para você: eu estou pronto para ir lá na sua casa, me leva para a sua casa, que eu quero ir com você. Todo problema da nossa vida ele pode sanar. Não permita que o embarreiramento posto por Satanás, que as dificuldades postas por ele, mesmo que a sociedade não te veja, mesmo que te exclua, ainda que as pessoas estejam olhando para o seu passado, movidas pelo Satanás, porque ele é mestre em fazer isso, em estar sempre tentando levar as pessoas a se dirigir pelos espelhos retrovisores, sempre olhando para trás. Mas Jesus vem sempre, e nessa noite, pelo Espírito de Deus, ele manda eu falar para você: chega de olhar no retrovisor, se concentra no que está na sua frente, porque o que está na frente é muito melhor, é muito maior do que ficou para trás. E o que ficou para trás, ele falou através do profeta, ele apagou, esqueceu e não se lembra mais. O propósito dele não tem a ver com aquilo que você foi, ou quem você foi, ou o que você fez, mas tem a ver com a sua sinceridade, sua necessidade, seu desejo sincero de querer se aproximar dele. Ele está vindo aí, quebrando todo obstáculo, pisando sobre Satanás, e nessa noite ele te diz: estou indo com você para a sua casa. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Que os próximos dias sejam dias de esforços. Que os próximos dias sejam dias para correr. Que os próximos dias sejam dias para subir. Porque depois desse esforço, de estar correndo, de estar subindo, Ele vai te chamar pelo seu nome e dizer: pode descer depressa, porque o propósito vai ser cumprido na sua vida. Que o Senhor em tudo nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja.